Olá pessoal, sou o Mário Trentin, vamos para mais um Gestão e Projetos. O assunto de hoje é tecnologia. Então a adoção dessas ferramentas e transformação digital que tem criado uma reviravolta aí nos negócios e acima de tudo para nós gerentes de projeto. Isso tem trazido impactos muito grandes, não apenas nos projetos em si, porque nós estamos criando projetos de transformação organizacional, projetos de transformação digital, enfim, mas acima de tudo porque isso está mudando o nosso modo de trabalho, está mudando o mindset das organizações e está mudando o nosso modo de trabalho. Você provavelmente já ouviu falar esse monte de coisas aqui que eu tô te falando, essas palavrinhas da moda, transformação ágil, transformação digital, transformação organizacional, mudança de mindset, cultura, pessoas, enfim. E na hora que a gente tenta levar isso para uma discussão mais, vamos dizer, centrada em projetos, as pessoas têm dificuldade em conseguir organizar isso. Porque nós podemos ter um portfólio de transformação digital na nossa organização que suporta objetivos estratégicos. Podemos operacionalizar isso através de múltiplos programas de transformação digital, cada um com seus benefícios específicos. E nós vamos ter que desmembrar isso no final das contas, para fins de que se torne pedaços mais gerenciáveis em projetos com entregas específicas. Então, cada vez mais é importante que você, gerente de projetos, você tenha um conhecimento muito bom em relação àquilo que é a teoria de verdade, aos conceitos. Muitas pessoas renegam a teoria, dizendo que a teoria é um negócio chato, né? Ou enfim, que a teoria é uma coisa que não se utiliza. Mas a teoria ela permite a gente categorizar as coisas. E uma vez categorizadas as coisas, a gente consegue organizar elas de uma maneira melhor. Por que eu estou falando isso para você? Para te dar um exemplo prático. Agora mesmo estava numa reunião discutindo programas de transformação digital de uma organização e vem aquela confusão toda, poxa, será que isso é um portfólio, isso é um programa, isso é um projeto, e se eu pegar um projeto de transformação digital e eu incluir um subprojeto de automação de processos, enfim. Bom, você pode achar que isso tudo é somente firula, né? Uma sopa de letrinhas, mas que da maneira que você organizar, as chances de sucesso vão ser muito maiores ou muito menores. Então essa que é a grande sacada. Eu estava desenhando aqui no meio da reunião, a gente pegou uns flipcharts para poder organizar isso de uma maneira melhor e chegamos à conclusão que essa organização da qual estou falando, ela possui um portfólio de transformação digital que suporta objetivos estratégicos dessa organização e que ela não vai conseguir atingir isso em um ano. Ela não vai conseguir atingir isso talvez em 2 anos. Ela vai precisar de múltiplos esforços em nível operacional, programas e projetos, para que ela consiga atingir a transformação digital que ela está esperando nos próximos 10 anos. Então, quando a gente está falando de 10 anos, nós estamos falando de visão, de missão, de objetivos estratégicos. A sua organização pode, por exemplo, estar utilizando Balance Scorecard, pode estar utilizando qualquer outra ferramenta de planejamento estratégico, mas eles chegaram à conclusão de onde eles desejam estar daqui a 10 anos. Então, uma visão para 10 anos, um to be, uma situação futura, mapearam isso numa situação atual, numa situação futura, e agora determinaram que um dos objetivos estratégicos é a transformação digital, que para eles significa o seguinte: significa digitalizar a entrega dos produtos e serviços que eles têm. Ou seja, eu vou pegar os produtos e serviços, eu vou pegar os meus sistemas e eu vou permitir que eu tenha acesso mobile ou que esteja encapsulado em alguma coisa, ou enfim, vou criar uma maneira de organização para que a minha empresa esteja possível ou habilitada de trabalhar daqui 5 a 10 anos, como trabalho remoto, colaboração, uma série de coisas. Ok, então quando a gente fala disso em termos de objetivos ou metas estratégicas, a meta estratégica é sempre um pouco mais, não ambígua, mas ela é um pouco mais ampla. Eu não consigo colocar ali um pontinho onde quero chegar. É um destino, como se fosse, por exemplo, o seguinte, né? Então, meu destino como organização é que eu quero sair de Nova York e eu quero ir para Abu Dhabi. Então, esse é o meu destino, tracei o destino. Agora, cada coisa que eu vou fazer para chegar lá são os nossos milestones. E para isso eu preciso de um mapa de como chegar lá, que é o que nós chamamos de roadmap. Então, uma vez que a organização criou o seu portfólio, ela define quais são critérios de seleção, critérios de priorização. Baseado nos seus critérios de seleção e priorização, ela é capaz de comparar as diferentes propostas ou as diferentes ideias e selecionar os melhores investimentos
projetos ou programas para fazerem parte daquele portfólio, ou seja, para comporem aquele portfólio. Então, uma vez que eu compus esse portfólio, eu devo montar uma priorização dele, né? Eu já montei a priorização, devo montar agora uma ordenação dele, na verdade, que é o roadmap. Então, para que eu consiga atingir a minha estratégia daqui 10 anos, eu preciso ter uma estratégia de curto prazo para o próximo ano, para os próximos 2, para os próximos 3. E eu vou rever isso ciclicamente. É nesse momento em que as organizações montam o que nós chamamos de orçamento. Então você provavelmente faz isso na sua empresa, né? Você monta o budget do ano que vem, o budget do outro ano. O que quer dizer isso? Um monte de gente coloca propostas, você vê quais estão alinhadas com os objetivos do próximo ano e aí você aprova aquilo. Bom, definido o que é o portfólio, que eu acabei de explicar, nós chegamos à questão de programa. Então, quando a gente tem um programa de transformação digital, ele agora está suportando um benefício em nível operacional. Então, eu tenho objetivo estratégico lá em cima do portfólio, metas e objetivos estratégicos. Isso é desdobrado em benefícios, que me permite criar programas e buscar eficiência operacional, buscar o uso de recursos. E depois eu preciso quebrar esses programas em projetos ou subprojetos que vão ter as entregas ou deliverables específicos. Então, se eu tenho um portfólio de transformação digital, isso pode estar dividido em várias categorias, como poderia ser uma categoria voltada para revisão de processos, para revisão de sistemas, enfim, para treinamento, para várias outras coisas aqui. E aí eu monto um programa, como por exemplo o que eu estava discutindo agora mesmo com o pessoal aqui, que é um programa de automatização de determinados processos. Então não vou dizer o nome da área, porque eu não posso dar as informações sobre o programa, mas vamos imaginar aqui que seja o programa de automatização dos processos de vendas. Então eu tenho um Sales Automation Systems aí, por exemplo. Isso é um programa que está definido a partir de benefícios e KPIs ligados a esses benefícios. E aí a gente vai colocar um monte de projetos lá que são interdependentes e são interrelacionados. Isso aqui é a gestão de programas. E essa gestão de programas ela está sendo tão crucial hoje em dia para o sucesso das organizações, que as organizações que não entendem gerenciamento de portfólio, não entendem gerenciamento de programas, elas estão ficando rapidamente para trás. Por que isso? Porque no passado bastava você simplesmente conseguir executar os projetos individualmente. Eu vou lá e crio um novo sistema, eu vou lá e construo um novo prédio, eu vou lá e faço um treinamento, enfim, isso é gestão de projetos. Hoje, já quase 50 anos de PMI aí, né? 50 anos de Project Management Institute, mais de 30 anos de certificação PMP, a gente considera que a maior parte das organizações já sabe gerenciar bem os projetos. Qual que é o próximo nível? Subir um degrau na escada agora significa conseguir não trabalhar focado nas entregas, mas trabalhar focado nos benefícios, que é a gestão de programas. E esses benefícios, por sua vez, precisam estar alinhados com uma estratégia de portfólio onde eu construo uma coisa, coloco outra em cima, coloco outra em cima, coloco outra em cima, e aí eu vou conseguir atingir a visão da minha organização ou seus objetivos estratégicos. Para você ter um outro exemplo prático, né? Que às vezes a gente vai falando dessas coisas aqui e quem está de fora fica pensando, pô, não tem nada a ver, não entendi, como é que eu levo isso para minha organização? Vamos pegar um exemplo de uma pequena organização. Então, por exemplo, eu trabalhei com uma pequena construtora recentemente e essa pequena construtora ela dividiu o seu portfólio em 3 tipos de portfólios. Um portfólio para construção residencial, um portfólio para construção comercial e um portfólio para construção industrial. Cada um desses portfólios está suportando um dos objetivos estratégicos deles, que no Balance Scorecard está relacionado à dimensão de clientes. Então ele tem cliente pessoa física que compra residencial, ele tem cliente pessoa jurídica que compra sala comercial, por exemplo, e ele tem cliente pessoa jurídica, empresas que compram expansão industrial, projetos de melhoria, retrofit, até mesmo manutenção industrial. 3 diferentes mercados e esses 3 diferentes mercados são de 3 diferentes portfólios. Aí ele colocou critérios de seleção e priorização para cada um desses portfólios. Então, quando você recebe propostas da área residencial, propostas da área comercial, propostas da área industrial, você aplica critérios específicos e compara eles somente dentro daquela cestinha, porque não faz sentido eu comparar a laranja com maçã. Então não dá para eu comparar um projeto residencial com um projeto industrial. Talvez os critérios e os KPIs sejam diferentes. Essa que é a grande sacada aqui. E uma vez que ele definiu isso,
Então, dentro do portfólio residencial, eu quero crescer o meu market share. O que significa isso? Eu quero vender mais casas que os meus concorrentes. Legal? Então, eu defini que o objetivo estratégico desse portfólio poderia ser múltiplos, mas só para nossa simplificação, esse portfólio ele vai suportar a parte residencial e meu objetivo é crescer market share. Não importa se eu tenho lucro ou não, eu quero vender mais projetos, quero aumentar a minha quantidade de casas vendidas. Legal. Agora, para isso, eu posso criar projetos. Eu vou lá e vou fazer um projeto específico, por exemplo, ou eu posso criar programas, que é um conjunto de projetos interrelacionados. Então, por exemplo, eu posso criar um projeto de fazer 10 casas em um condomínio fechado. Isso é um projeto. Eu vou lá, construo as 10 casas, estou focado num output, ou seja, deliverable, entrega específica, 10 casas. Vou gerenciar o escopo, tempo e o custo. Ótimo. Agora imagina que eu quero fazer um programa de melhorar um bairro para eu poder vender casas mais caras. Então, dentro desse programa, eu vou construir as casas, mas eu vou também alargar uma avenida, eu vou construir uma praça, que são contrapartidas para a prefeitura. Como eu estou dando contrapartida para a prefeitura, provavelmente eles também vão me dar algum incentivo. Mas são 3 projetos separados agora: casas, alargar a avenida e uma praça. Esses 3 projetos, quando gerenciados de maneira interdependente, ou seja, eles são dependentes e interrelacionados, eu consigo obter mais benefícios do que eu teria com eles individualmente. Então, a pessoa que está focando só em projeto, a empresa que está focando só em projeto, está construindo 10 casas. E ela vai ter algum lucro, mas não vai ser uma coisa muito maravilhosa. Se ela está focando em programas, que é benefícios que eu não teria gerenciando os projetos individualmente, talvez eu fazer as casas, alargar a avenida e fazer a praça, os 3 juntos, eu consigo ter uma eficiência maior nos recursos compartilhados nesses 3 projetos. E quando eu tiver as 3 coisas prontas, provavelmente eu vou vender casa muito mais cara, entendeu? Porque se eu fizer casa num lugar onde não tem avenida e não tem praça, eu vou poder vender, que é um benefício, mas não é um benefício tão grande como eu ter casa, avenida e praça. Entendeu a ideia? Então, cada vez mais as organizações agora que já dominaram o nível de gerenciamento de projeto, elas estão buscando o nível de gerenciamento de programas para focar em benefícios e eficiência no uso dos recursos. E, acima de tudo, elas estão aumentando também o nível de maturidade dos seus escritórios de projeto para que esses escritórios de projetos agora comecem a ter um foco mais estratégico. Nós encontramos até algumas organizações aqui trabalhando com a gente no Oriente Médio, em que você não tem mais nem o Enterprise Project Management Office. Ele começa a se chamar agora Strategic Management Office ou Strategic Project Office, que é só uma mudança de nome às vezes, né? Mas que na verdade está mudando o contexto daquele nível de decisão. Então agora ele serve como um input para a estratégia e ele serve para traduzir a estratégia em componentes que façam sentido dentro daquele investimento. Então, pensando nisso em termos de organização, a sua organização também precisa caminhar para esses níveis de maturidade que eu estou descrevendo aqui. Não é fácil, mas as organizações que estiverem fazendo isso, elas vão estar à frente das outras organizações. Isso significa também que a gente vai precisar de outro tipo de profissional. Você que é um profissional de gerenciamento de projetos, procure estudar o Standard de Prince 2, Management of Portfolios, Managing Portfolios, o Standard do Prince 2 para programas, que é o MSP, Managing Successful Programs, os standards do PMI, o Standard de Portfolio Management, o Standard de Program Management, porque muitas vezes os gerentes de projeto eles entram na carreira ali para poder gerenciar um projeto específico e depois eles vão crescendo na carreira até que ele chega num nível ali que não dá mais para crescer. Porque eu sou gerente de projeto, sou gerente de um projeto, eu sou gerente de 10 projetos, qual que é o próximo passo na minha carreira? Um dos próximos passos pode ser você virar um gerente de programa, ou um gerente de portfólio, ou mesmo um diretor de escritório de projetos, um gerente de escritório de projetos. E essas outras funções, elas exigem um conjunto de habilidades diferentes, que é o que eu estou explicando aqui nesse vídeo. Se você ficou um pouco perdido nesse vídeo, procura assistir ele de novo. Faz um resumo dessas coisas, desses exemplos que eu estou passando aqui para você. Eu vou gravar mais vídeos sobre gerenciamento de portfólio, sobre gerenciamento de programas, que tem sido assuntos importantes do nosso mundo de gerenciamento de projetos, né? Hot topics, coisas avançadas talvez, ou coisas que poucas organizações estão fazendo, e que por sua vez criam grandes oportunidades para você como profissional de gerenciamento de projetos. Não esquece de compartilhar esse vídeo, marca aí seu colega de escritório de projetos, gerente de projeto, gerente de
portfólio e fica ligado nos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima.